Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa segunda aula da disciplina de Epistemologia da Educação Profissional, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência da Educação Profissional e Tecnológica. A aula de hoje nós vamos refletir sobre a história da educação profissional e tecnológica no Brasil. Para tanto, eu vou aumentar aqui o slide para que vocês possam ter uma visualização melhor. Então, vamos lá. Quando nós falamos na aula passada sobre educação profissional tecnológica, nós abordamos aí a LDB, o artigo 39, o artigo 2º das diretrizes curriculares nacionais, tratando dessa modalidade, dessas modalidades, dessa divisão, dessa orientação legislativa sobre a educação profissional tecnológica. Mas para chegar aos dias atuais, dessa concepção atual de educação profissional tecnológica, ela passou por uma longa caminhada, Ela desenvolveu-se durante todo o percurso histórico da própria história da educação. E quando a gente fala da história da educação, ela pode ser confundida com a própria história do trabalho, Quando consideramos esse, como Saviani aponta aí, o ato de agir sobre a natureza em função das necessidades humanas. Então, o trabalho ele surge a partir do momento em que o homem ele deixa de ser exclusivamente coletor e passa a transformar a natureza em função das suas necessidades. Essa divisão da educação e do trabalho, ela surge a partir da divisão da própria sociedade em classes, quando o poder de troca e a posse de terra torna possível a uns viverem às custas do trabalho e aos outros, a terem, portanto, tempo livre para se dedicar ao que Aristóteles falava muito bem, denominava como um ócio digno. Divisão na sociedade das classes. Essa divisão que existem, os proprietários e os não proprietários, como eu acabei de falar, a educação ela vai passar a se apresentar em modalidades distintas. Então, uma educação é para os filhos dos proprietários, ela era centrada no letramento, nas atividades intelectuais, militares, e a outra destinada aos filhos dos não proprietários, aqueles que visavam apenas a continuidade da atividade produtiva, ou seja, do trabalho. Então, a educação para os filhos dos proprietários, ela consolidou-se no que se denominou a escola, que etimologicamente significava como lugar do ócio, como Aristóteles acabou de nos mostrar. A educação que antes se confundia com o próprio trabalho, ela passa então, em sua modalidade formal, a ser destinada aos que têm tempo livre, e que por isso eles não precisam trabalhar, ou seja, não havia divisão de classe, não havia também a divisão de modelo de educação a ser oferecido. Nós vamos passar aí para o Brasil colônia. Nessa época, embora o Brasil colonial ele já estivesse presente alguns artifícios mecânicos, tecelões, que transmitiam seus conhecimentos de maneira muito simples e sistemática, segundo Ramos, até o século XIX, não existia indício de uma educação profissional organizada de forma sistêmica aqui no Brasil. O que existia mesmo era um modelo de educação propedêutica destinado aos filhos da classe dominante. Então, a partir também do ciclo do ouro, foram criadas as casas de fundição e de moeda, com ensino voltado exclusivamente para os homens brancos, que se diferenciavam da educação que escravos recebiam nos engenhos. Por quê? Porque nessa casa de fundição era necessário demonstrar suas habilidades diante de uma banca examinadora, e após isso tudo eles recebiam até mesmo certificados. Nós vamos passar aí já para 1808, com a chegada da família real, e 1809, com a criação dos colégios de fábrica. Então, nós temos aí a chegada da família real e, consequentemente, a revogação do referido alvará, Dom Pedro VI, ele cria o Colégio de Fábricas em 1809, considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público com o objetivo de atender à educação dos artistas e aprendizes vindos diretos de Portugal.
E aqui nós temos alguns eventos importantes também dessa época. Nós vamos ter aí esse ato, ele vinha na sequência do Alvará Joanino, né? E aí, em 1º de abril de 1808, permite o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil e derrogava, né, a proibição de existência de fábricas, né, em 1875. Tudo isso encontra explicação com o deslocamento da sede do reino para o Rio de Janeiro e as relações comerciais com a Inglaterra em processo de industrialização. Então, à medida que se somariam outras, como a criação de uma companhia de artífices no Arsenal Real do Exército, a instituição do aprendizado, a impressão, 1811, a Carta Régia, né, de 1812, que mandava formar em uma escola de serralheiros, oficiais de Lima e espingardeiros também, né, para se ocuparem de preparar os feixes de arma. E, ainda assim, nós podemos citar também algum ponto referente aí após a independência, em 1826, vai surgir a primeira lei sobre o ensino de ofícios no Brasil, e em 1832 é instituída aí, através do decreto imperial, o ensino de ofícios nos arsenais da Marinha e da Guerra. Na década de 40, do século XIX, foram criadas as casas de educandos e artífices nas capitais da província. E elas tinham o objetivo de quê? De atender os desvalidos de sorte e de fortuna, né, que era um fator que era critério normativo para ser aceito nessas escolas. Dessa forma, também evitar, de certa forma, a criminalidade no ambiente. Em 1909, nós vamos ter aí, mais ou menos em setembro, né, de 1909, o Nilo Peçanha ele vai assinar um decreto, que é o decreto 7566, e vai criar 19 escolas de aprendizes mantidas pela União em vários estados. Qual era o objetivo? O objetivo era de formar operários e contramestres, né, através do ensino prático e de conhecimentos técnicos. Então, essas escolas elas tinham caráter assistencialista, sim, porque elas se destinavam aos pobres, né, e aos humildes, porém, com um olhar muito econômico, porque ela visava atender os crescentes processos de desenvolvimento industrial e a questão também da urbanização do nosso meio, do contexto de época. E voltando a essa questão da década de 30, a partir, né, de 1930, com a Revolução Burguesa no Brasil, a educação profissional ela passa a ser vista de maneira diferente. Com o início da industrialização, as escolas elas foram institucionalizadas, porque ela abandonava o viés propagandista desse puro assistencialismo, atender à necessidade de recursos humanos no processo de produção. Então, em consequência disso, ocorre uma expansão do ensino profissional no Brasil, quando tendo como alvo ricos e pobres. Em 1932, né, durante essa década de 20 e 30, grupos de educadores eles vão levantar a bandeira na universalização da educação. Eles vão propor o quê? A reconstrução da educação no Brasil. E esse grupo, esse manifesto, ele ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros, ele foi um primeiro chamado à luta da mudança no sistema da educação vigente. No ano de 1937, nós vamos ter a nova Constituição, né, a polaca, e ela vai trazer aí as escolas de aprendizes, passa a ser denominada os liceus industriais. Nós temos a primeira Constituição a tratar especificamente do ensino técnico, profissional e industrial. Na década de 40, houve como resultado da ineficácia do processo aplicado pelo Estado uma terceirização de formação de mão de obra para a indústria e para o comércio. Aí vai surgir aí o sistema S4, né? Sendo o primeiro o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o SENAI, em 1942, posteriormente surgiu o SENAC, em 46, depois o SESI, também em 46, e o SESC, né, em 46, e o SESI também em 1946. Além disso tudo, nós temos aí a criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e
agrícola. Em 1942, nós vamos ter um decreto, o decreto 4127, ele vai transformar as escolas de aprendizes e artífices em escolas industriais e técnicas, passando a oferecer uma formação profissional em nível equivalente ao do secundário. Em 59, vai aparecer as escolas técnicas federais agrotécnicas. Essas escolas elas foram criadas aí mediante um decreto 47038 de fevereiro. Essas escolas elas foram criadas, né? Elas foram denominadas escolas técnicas federais e elas tornaram autarquias, né? Com autonomia didática, de gestão, e elas eram vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1961, nós vamos ter a LDB. Então, nós temos aí uma lei de diretriz e base nesse contexto de educação nacional, e ela vai comparar a educação profissional com o ensino acadêmico. Então, ela rompe um pouco a histórica visão que a educação profissional ela deve ser destinada apenas às classes, às camadas mais abastadas, e a equivalência aos demais cursos, elas vão permitir, aí, inclusive, acesso ao ensino superior, né? No entanto, é importante ressaltar que esse rompimento ele é apenas formal, nós vamos ver isso claramente. Em 1971, nós vamos ter uma lei federal, a 5692, ela apresenta a qualificação para o trabalho como prioridade, tendo em vista a urgente necessidade de se formarem técnicos, né? Por isso generaliza a profissionalização do ensino médio. Dentro desse documento normativo, nós temos aí o artigo 1º, fala o seguinte: o ensino de primeiro e segundo grau tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. Então, o caráter obrigatório aí da profissionalização no ensino médio, ele vem, de certa forma, desvalorizar o ensino profissionalizante. Porque, dessa forma, passa a colaborar, na verdade, passa a colocar a escola, né, de ensino médio como formadora mesmo de mão de obra qualificada. E também sendo o próprio fim da educação. Aqui, numa perspectiva implícita, também mesmo visar o quê? Diminuir aqueles que desejam e almejam aí a educação superior. No ano de 1978, inicia o processo de cefetização, ou seja, o processo de transformação das escolas técnicas federais em centros federais de educação tecnológica, né, que são Cefetes, cuja função prioritária era o que? Era formar engenheiros de operação e tecnólogos. Então, esse processo ele vai se estender aí ao longo dos anos 80 e anos 90. Em 1986, mesmo diante desse quadro econômico não favorável, né, o governo Sarney ele implanta o Programa de Expansão e Melhorias do Ensino Técnico, né, o PROTEC, através de um empréstimo que ele faz aí com um banco mundial, e ele visa a implantação de 200 escolas de nível técnico e agrotécnico. Esse investimento ele era justificado pela necessidade de aumentar a assistência no ensino técnico, mas, na verdade, o que existia era o quê? Era a consequência de um modelo econômico de desenvolvimento dependente que travava, na verdade, o desenvolvimento técnico e científico do país. Então, nós vamos ter aí o governo de Fernando Henrique, fica, então, marcado a adequação dessas políticas educacionais do governo de Sarney, né, ao mercado financeiro. Essas reformas na educação elas estiveram fortemente influenciadas pelos avanços tecnológicos. Em 1996, nós temos a nova LDB. Essa LDB, ela estrutura a educação em 2 níveis, de educação básica e superior. Então, nós vemos aí que a educação profissional ela não está alocada em nenhum dos dois, ela entra como modalidade, e ela consolida, assim, a dualidade de forma bastante explícita. Nós temos, em 1997, o Decreto 2208, ele vai regulamentar a educação profissional e vai separar do ensino médio, né, com a justificativa de melhorar a qualidade de ensino. Ele cria também o PROEP, que é o Programa de Expansão da Educação Profissional. Ela teve como consequência uma educação profissional oferecida, na sua grande maioria, pela esfera
privada. Então, fica bem exposto aqui o descaso do Estado com a educação profissional nesse período, sendo que esse decreto aí, o 2208, quando ele coloca em escanteio, né, o segundo plano de educação profissional, vem em sua essência consolidar aquele polêmico projeto de lei, o 1603, que visava a obrigatoriedade da separação entre o ensino médio e a educação profissional. Né, mais uma vez, com um belo discurso lacunar, que a sociedade é burlada. No ano de 2007, nós temos o programa Brasil Profissionalizado. Ele vai buscar o fortalecimento do ensino médio integrado à educação profissional nas redes estaduais de educação profissional. Ele é instituído em 2007, mediante o decreto 6302. O programa ele atua no fomento de ações que visam a expansão, ampliação e modernização das escolas das redes estaduais de educação profissional e tecnológica, com a finalidade de quê? De expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente do ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Em 2008, após muitos debates, nós temos aí a publicação da Lei 11.892, e no âmbito do Ministério da Educação cria 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, né, os quais apresentam um novo modelo de educação profissional, estruturados a partir dos Cefetes, das escolas técnicas e agrotécnicas federais e escolas vinculadas às universidades federais. No ano de 2011, nós vamos ter a Lei 12.513, com o Pronatec, que é um programa também do governo federal, foi criado com esse objetivo de conceder bolsas de estudos integrais, parciais, cursos técnicos, formação inicial e continuada, em instituições privadas e públicas, ou seja, o aluno estuda e ainda assim recebe uma bolsa por dia de aula frequentado. Esse programa ele tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta da educação profissional e tecnológica para os alunos brasileiros. E nessa perspectiva, o Pronatec possibilitou a inserção de muitos alunos após os seus estudos no mercado de trabalho. São ofertantes do Pronatec as instituições da rede federal, né, as instituições da rede estadual, distrital e municipal, como também instituições do Serviço S, instituições privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica devidamente habilitadas para a oferta dos cursos técnicos na modalidade subsequente. De 2011 a 2014 foram realizadas mais de 8 milhões de matrículas por meio desse programa. O programa ele esteve vigente ou está vigente até no final do ano passado, né? Porque agora são os novos caminhos, são cursos também de formação inicial e continuada, né? Ou seja, para habilitar, capacitar o estudante para a sua inserção no mercado de trabalho. Nós temos aí um aumento bem significativo dos municípios, né, atendidos com a expansão das redes federais, ou seja, com essa oferta de cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos, qualificando as pessoas para o mercado de trabalho. Por fim, apesar de todos os avanços da educação profissional e tecnológica ao longo desses 112 anos, nós continuamos com a incerteza e grande possibilidade de ruptura de grandes proporções a cada mudança governamental, mesmo com a instituição desses planos decenais de educação. Independente do futuro que está por vir, nós precisamos resguardar o cumprimento do Plano Nacional de Educação com a superação do passado na busca de uma educação mais justa, pluralista, pautada nos princípios democráticos e no Estado de Direito, que de fato seja para todos, pois somente garantido um mesmo ponto de partida poderemos um dia almejar o mesmo local de chegada. Pessoal, aqui está um quadro, eu vou estar postando aí para vocês também ele separado, é uma síntese do histórico da educação profissional e tecnológica no Brasil, e aqui segue as referências. Eu agradeço a participação, a presença, na verdade, de vocês, e vamos esperar a nossa próxima aula sobre políticas públicas para a educação profissional e tecnológica.